Vasco segue monitorando o mercado sul-americano em busca de reforços de peso para a temporada de 2026. E o zagueiro chileno Paulo Dias, que joga no River Plate, é o nome da vez. Está sendo monitorado pelo diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes, e também pelo presidente Pedrinho. Você, torcedor vascaíno, conhece o zagueiro chileno Paulo Dias, que joga no River Plate? Se você conhece, o que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Às vezes eu acho que a CBF faz de palhaçada, pra prejudicar o Vasco da Gama mesmo. O árbitro da partida de hoje do Vasco da Gama contra o Grêmio é nada mais nada menos do que Rafael Claus. É inacreditável. E o VP do Vasco da Gama afirmou que o São Januário vai ter uma capacidade de 45 a 50 mil lugares. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 24.130 inscritos. Falta uma pessoa somente, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre mercado da bola. Eu já falei pra vocês que o planejamento do Admar Lopes, diretor do Vasco da Gama, e do presidente Pedrinho já começou para a próxima temporada de 2026 do nosso Vascão. E é o seguinte, segundo informações do canal Vasco, a informação é o seguinte: o Vasco da Gama segue monitorando o mercado sul-americano em busca de reforços de peso para a temporada 2026. Desta vez, o alvo está no futebol argentino e é em um dos maiores clubes do continente, que é o River Plate. Segundo o portal argentino, é o Craque Deportivo, tá? Então, informação que vem lá da Argentina. O Vasco da Gama colocou na mira o zagueiro chileno Paulo Dias. Atualmente joga no River Plate, da Argentina. A notícia surpreende o mercado, pois é considerado hoje o homem de confiança do lendário técnico Marcelo Gallardo, que foi campeão da Libertadores com o River Plate diversas vezes, né, em temporadas anteriores. Então, cara, é uma informação super importante pra gente saber em relação a esse zagueiro chileno, na verdade, que joga no River Plate, que é da Argentina, tá? E é um jogador que é um homem de confiança ali do técnico Marcelo Gallardo. Então, cara, uma informação super importante pra gente saber. E vamos lá, pra você que não conhece o zagueiro chileno Paulo Dias, tá aqui os números pra vocês acompanharem junto comigo. Vamos lá. Um jogador de 31 anos de idade, então um jogador experiente, querendo ou não. Ele nasceu na cidade de Santa Cruz, no Chile, tem 1,78 de altura, posição dele, zagueiro, seleção chilena, tá? Ele é convocado para a seleção do Chile. Claro que a seleção do Chile hoje é uma seleção muito fraca, né? Inclusive acho que foi o último nas eliminatórias, então querendo ou não, é uma seleção fraquíssima hoje, mas é um jogador convocado para a seleção do Chile, tá? Tem um monte de título na sua carreira, né? Campeão do Chile, ele também foi campeão da Argentina junto com o River Plate, né? Ele já ganhou também a Argentina Cup Winner, né? Ele foi campeão da Argentina lá. Enfim, cara, tem bastante títulos na sua carreira o Paulo Dias, tanto lá no River Plate, tanto lá no Chile. Ele tá no River Plate, pessoal, desde 2019. Então, cara, tem bastante tempo que ele tá no River ainda, né? É um jogador de confiança do Marcelo Gallardo. Ele tem contrato com o River até o final de 2027, pra vocês terem noção. Então, ainda tem muito tempo de contrato aí pra ele cumprir. O Vasco teria que pagar o valor dele hoje, né? De mercado. E o valor do Paulo Dias hoje no mercado da bola é de 4 milhões de euros. Não sei se o Vasco tem condições de pagar isso. Na minha opinião, tem. O Vasco tem condições de pagar 4 milhões de euros, tá? No Paulo Dias. Agora, vai saber se o Vasco vai pagar ou não. Ou vai tentar um empréstimo, né? Até porque na última janela de transferências, o Vasco não gastou nenhum real com o Admar Lopes, né? Como diretor. O Vasco trouxe o Robert Renan, o Carlos Cuesta, todo mundo de graça. Por empréstimo com opção de compra ou obrigação. Então, cara, vamos ver como que vai ser nessa próxima janela do Vasco da Gama. É um jogador que joga tanto na lateral direita, joga também na lateral esquerda, joga nos dois lugares ali como na zaga, né?
tanto na direita e tanto na esquerda. Então é um jogador que é meio do estilo do Fernando Diniz. O Diniz que gosta de improvisar esses jogadores, que é zagueiro, jogar na lateral, aí o lateral joga na zaga, o volante joga na zaga, enfim. Hoje mesmo a gente vai ter Vasco e Grêmio e o Hugo Moura provavelmente vai ser o titular na zaga ao lado do Robert Renan, né? É uma invenção do Diniz ali que na cabeça dele deu certo. Enfim, é um jogador que tem passagens pelo Palestino do Chile, também pelo Colo-Colo. Do Colo-Colo ele jogou no São Lourenço, né? Aí do São Lourenço ele foi pro Al-Ahly, né, perdão, lá da Arábia Saudita, um clube bastante rico. E hoje ele tá no River Plate. O River Plate na época pagou 3,6 milhões de euros, tá? No jogador na época. Então, cara, é um jogador que valorizou, né? O jogador foi comprado pelo River por 3,6 milhões e aí ele valorizou. Hoje ele vale 4 milhões de euros. É importante a gente saber sobre essa informação, tá? Eu não conheço esse jogador, particularmente não conheço, não tenho acompanhado jogos lá da Argentina, nem do Boca, nem do River, de ninguém. É um jogador, pessoal, que fez 29 jogos na temporada, 2 gols, 1 assistência, 6 cartões amarelos, tá? Ele jogou 2.313 minutos jogados com a camisa do River Plate nessa temporada 2025. É importante a gente saber para ver se o jogador ele tá em atividade, né? Porque não adianta nada contratar um jogador que não tá ativo. O Paulo Dias tá ativo, inclusive a última partida que ele jogou foi no dia 9/11 contra o Boca Juniors, tá? Então é importante a gente saber sobre a situação. Esse jogo, inclusive, o River Plate perdeu pro Boca de 2-0, né? Enfim, o último jogo do River ele não jogou contra o Vélez, foi 0-0. Vamos procurar saber mais sobre essas informações, mas a informação que tem é essa, direto lá da Argentina, de que o Vasco tem interesse nesse zagueiro chamado Paulo Dias. Quero saber a sua opinião. Temporada passada ele jogou 47 jogos lá no River Plate, 4 gols, 0 assistências, né? 4.000 minutos jogados. Então um jogador que nessa temporada jogou Mundial de Clubes com o River, hoje, né, jogou Libertadores também. Jogou Libertadores temporada passada, um jogador que tá em atividade. Isso a gente não tem que discutir, não. É um jogador que jogou aqui, ó, 2 jogos no Mundial de Clubes lá com o River. Jogou 6 jogos na Libertadores. Enfim, quero saber a sua opinião se você conhece aí Paulo Dias, zagueiro chileno da seleção do Chile, também joga no River Plate hoje, tá? Tá na mira do Vasco da Gama para a próxima temporada, beleza? Bom, pessoal, o VP do Vasco da Gama, Renato Brito, ele afirmou ao jornal Lance.net que a capacidade do novo estádio do Vasco da Gama, né, do novo São Januário, na reforma, pode ser de 45 a 50 mil torcedores, tá? Segundo ele, o Vasco da Gama está esperando, as três empresas, né, depositarem os valores do potencial construtivo para dar início, finalmente, às obras em São Januário. Então, para quem aí tá esperando, né, essa reforma de São Januário, tá aí, ó, o VP do Vasco da Gama, Renato Brito, dando uma entrevista falando, esclarecendo, né, todas essas situações aí do São Januário. Vamos lá, vou dar o play aqui no vídeo. A questão da capacidade é sempre uma discussão, né, porque ela envolve tanto o custo de obra quanto o custo de manutenção depois. O que eu sempre falo é que a gente vai fazer um estádio que caiba no nosso bolso, tanto no financiamento de obra quanto depois da operação. E, por exemplo, os estudos mostram que se você não tiver 70% de média de ocupação do estádio durante o ano, o estádio vai ser deficitário. Então, óbvio, eu também sou torcedor, óbvio que eu queria um estádio o maior possível, mas como gestor a gente tem que ser responsável, né? Ali o gap entre 40 e 50 mil ainda é um gap, de fato, que a gente está estudando. Esse estudo vem se afunilando cada vez mais. Possivelmente ali está mais próximo da metade, ali uma coisa entre 45, 46, 44, né? É um número um pouco maior que o do Palmeiras, só para assim, o Vasco ainda tem um pouco, né, de benchmark, né? Um número um pouco maior que o Palmeiras e um pouco menor do Corinthians deve flutuar nessa linha. Perfeito. E sobre a venda do potencial construtivo, até 2 de dezembro a Sócio Capital tem esse prazo limite aí, né, para fazer a compra. O Vasco trabalha ainda com esse prazo, pensa em estender, se não estender vai procurar outro parceiro, como é que tá isso? Na verdade são 3 parceiros, né? A SOD é um deles e é a maior. O Vasco ele é um clube que compra o contrato e confia nos seus parceiros, né? Então, se a SOD, esse prazo, na verdade, foi feito para dar um conforto na SOD, para que elas façam lá as diligências delas internas. É um player muito grande do mercado, muito respeitado.
se ela entender que ela precisa de mais tempo, enfim, e ela achar que tem necessidade da compra do potencial, certamente o Vasco vai ser parceiro sem problema nenhum. A nossa intenção, repito, é atender os anseios do parceiro para que ele também possa cumprir as obrigações deles com o Vasco. Seja negócio bom com o Vasco e bom com o parceiro. Rapidinho, tem alguma expectativa para o início das obras? Olha, isso é difícil de cravar porque se você fica ansiosa, tá tudo muito pronto pra gente começar no ano que vem, mas repito, é o que eu sempre falo, isso depende de que a venda do potencial chegue na estrutura definitiva, né? Então, enquanto não chegar, a gente não consegue cravar uma data, mas vai estar cada dia mais próximo. Então tá aí, o VP do Vasco da Gama, Renato Brito, afirmando que a reforma de São Januário está muito próxima de acontecer e que provavelmente o São Januário vai ter ali 45, 46, 44, né, mil torcedores, provavelmente, né? E aí, para vocês terem uma dimensão de como que é hoje, né, os 6 estádios privados do Brasil, é o seguinte. Primeiro vem do Coritiba, cabe 40 mil pessoas. A Liga Arena do Atlético Paranaense cabe 42 mil torcedores. O Allianz Parque do Palmeiras cabe 43 mil torcedores. A Arena MRV, que foi construída há pouco tempo pelo Atlético Mineiro, cabe 44.882 torcedores. O novo São Januário do Vasco deve beirar ali uns 46 mil torcedores. E aí depois vem ali a Arena Corinthians com 48.900 torcedores, Beira Rio, a Arena do Grêmio, a Arruda do Santa Cruz e o Morumbi, tá? Então, cara, o Vasco vai ficar ali em 6º colocado, vai ter o 6º maior estádio privado do Brasil, né? Privado que eu digo que é do Vasco da Gama mesmo, né? De prefeitura, nada do tipo não, né? Porque o Botafogo acha que o Newton Santos é deles, mas não, é alugado só. Daqui 10 anos vocês não sabem se tá com vocês mais. Mas enfim, é importante a gente saber sobre essa situação aí da reforma de São Januário. Porque, querendo ou não, no início do ano o Pedrinho falou que iria acontecer e tudo mais, já acabou que não aconteceu. Agora, afinal de tudo, realmente essa reforma deve acontecer em 2026, né? Tá meado ali para acontecer no primeiro semestre de 2026. Vamos aguardar, vamos esperar isso se confirmar, beleza? Bom, pessoal, e agora falando sobre hoje, né? Hoje tem, cara, muito jogo do Campeonato Brasileiro. A gente tem que ficar atento ao campeonato, a rodada, né, do Brasileirão no dia de hoje. E é o seguinte, tá? Hoje vai ter Fluminense e Flamengo no Maracanã, às 9h30 da noite. Vai ter Santos e Mirassol, às 9h30 da noite também. E tem o nosso Vasco, né, contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Um jogo muito difícil, o Vasco com muitos desfalques, inclusive, né, desfalques importantes. No lateral direito, o Paulo Henrique não joga, o Andrés Gomes também não. Se você não viu o vídeo da provável escalação, assiste aí, tá? Saiu aí 8h30 da manhã. Então, quem não assistiu, vai lá, assiste, que é super importante. Então, cara, é um jogo hoje decisivo pro Vasco. Se o Vasco vencer, vai pra 45 pontos. O Atlético Mineiro aqui tá com 44, mas tem um jogo a mais, né? Então o Vasco vencendo o jogo de hoje contra o Grêmio, o Vasco bate aqui na casa de 45 pontos junto com o Atlético Mineiro, né? Passa o Atlético, no caso, e a gente fica com a mesma pontuação que o São Paulo. Aí a gente vai ter que ver aqui saldo de gols e tudo mais, né? Junto com o São Paulo pra ver. A gente vai ficar junto com o Bragantino e com o São Paulo, na verdade, né? Então, cara, é importante a gente saber sobre isso. Esses jogos vão acontecer no dia de hoje. O jogo do Vasco, obviamente, você já sabe. Vasco vencendo, tem aqueles vídeos de reações aqui no nosso canal, que vocês gostam e tudo mais, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou pedir aí pra você deixar o seu like, tá? Se inscrever aqui no nosso canal, que é importante. Ultimamente o YouTube não vem recomendando tanto nossos vídeos. Então, cara, ajuda a gente, deixa seu like aí, se inscreve no canal, hypa nosso vídeo. Depois aí, ó, do jogo de hoje, se Deus quiser, hoje a gente vai vencer o Grêmio lá na Arena do Grêmio. Se Deus quiser, isso vai acontecer, tá? E aí eu conto com o apoio de vocês aí nos vídeos de reações, deixando like, hypando. Vocês gostam pra caramba dos rivais secando, né? Dos gremistas lá revoltados, né? O Farid hoje pode ficar louco, né? Com o Grêmio dele, enfim. Vamos torcer pro Vascão vencer hoje, surpreender todo mundo. Eu vi que a galera não tá muito confiante não, mas quero saber a sua opinião. E qual o seu placar pro jogo de hoje, né? Porque é importante a gente falar sobre essa situação. Tamo junto? Eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa, ou não, né? Talvez eu esqueci de falar sobre isso aqui, ó. Esqueci de falar sobre isso aqui, né? Rafael Claus hoje vai ser o árbitro da partida contra o Grêmio. Inacreditável, meu irmão. Isso aqui chega a ser bizarro, né?
O Rafael Claus vai ser o árbitro a partida de hoje. Grêmio contra o Vasco é inacreditável. Um dos piores árbitros, na minha opinião, que tem no Campeonato Brasileiro. Inclusive, tá entre os melhores, né, da FIFA. É algo que eu não consigo entender. Mas vai apitar o jogo de hoje do Vasco contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio. E vamos torcer pra ele não prejudicar ninguém. Nem o Grêmio, nem o Vasco. Pra ser um jogo justo e tenha um resultado justo ali pros dois, né, pros dois times. A gente vai torcer, obviamente, pra ter um resultado justo pro nosso Vascão. Então, pessoal, é isso, beleza? Deixa seu like aí, se inscreve no canal. Hoje não tem aquela live pré-jogo porque, cara, eu tô com uma enrolação danada com a minha faculdade. Então eu tô gravando esse vídeo aqui pra postar logo pra vocês. Então deixa seu like aí. Depois das 9h30, a gente tá aí junto, né? Com o nosso vídeo de reação, se Deus quiser, com a vitória do Vascão. Tamo junto, abraço a todos, saudações vascaínas e como sempre, vitória Vascão!